Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do primeiro ano. Hoje a gente vai finalizar algumas questões ligadas a estruturas políticas e ideológicas, para depois a gente entrar nas questões de organizações do Estado dentro da nossa sociedade, tá? Como é que se organizam os estados, como é que se organiza a estrutura de poder dentro dos estados. Nas últimas aulas a gente falou bastante da estrutura do socialismo, da social-democracia, e nós começamos o processo de estudar o liberalismo político, depois o liberalismo econômico e depois o neoliberalismo. E eu percebi que vocês tiveram muita dificuldade em fazer essa separação entre o liberalismo econômico e o neoliberalismo. Então, antes de eu entrar nas outras questões, eu quero fazer um adendo sobre isso. Liberalismo econômico é o processo inaugurado no século XIX sobre as ideias de liberdade econômica, né? Como é que a autonomia total da estrutura econômica do indivíduo perante o Estado. Então, qual é a base da ideia do liberalismo econômico? O Estado não tem nenhum poder de intervenção dentro dessa organização econômica. É bom a gente sempre lembrar, quando a gente fala de liberalismo econômico, século XIX, período segundo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, primeira, ela trouxe muito essa discussão da liberdade econômica, e aí você tem uma ideia de que o indivíduo, o dono do meio de produção, ele teria autonomia total sobre o seu mercado, sobre a sua estrutura de indústria perante o Estado. O Estado não poderia fazer nenhum tipo de intervenção, porque se o indivíduo ele tem liberdade de direitos e liberdade de geral, ele vai ter também liberdade econômica. Essa visão é uma visão muito primária, tá, gente? Porque nesse período você não tinha uma organização da estrutura de trabalho, você não tinha nenhuma uma organização de muitos estados em termos econômicos. Então, essa não intervenção, ela existiu. E quando a gente fala de não intervenção, a gente está falando, por exemplo, de que algumas características, né, da relação do Estado com a economia que a gente tem hoje, nesse primeiro momento, que é o momento do liberalismo econômico, ela não vai existir. Então, por exemplo, você não tem regulamentação do salário mínimo, você não tem regulamentação de horas de trabalho do trabalhador, você não tem regulamentação de nenhum tipo de proteção àquela classe social que é a classe dos trabalhadores, você não vai ter nenhum tipo de fiscalização sobre o trabalho dessas empresas, sobre o trabalho dessas indústrias. Então, de uma certa forma, você tem sim uma separação muito forte do Estado com as questões econômicas. Quando você vai tendo o avanço da sociedade e, de uma certa forma, o avanço, inclusive, dessas empresas, começa-se uma discussão da necessidade ou não do Estado intervir em algumas áreas, principalmente no quesito proteção dos trabalhadores. Essa discussão ela não é uma discussão que sai da vontade política, tá? No século XIX a gente vai ter, quando a gente estudou lá socialismo libertário, olha eles entrando aqui, no século XIX a gente começa a ter os movimentos dos trabalhadores, né, que são os movimentos liderados por sindicalistas que bebem nas águas do socialismo libertário, que nada mais é do que o anarquismo. Então, você começa a ter uma movimentação política dos anarquistas que se organizam numa estrutura chamada sindicato. O sindicato, ele é uma estrutura que, por que ele está ligado à estrutura anarquista? Porque ele não tem uma liderança única que vai tomar as decisões. Num sindicato, essa liderança ela é tomada por todos os trabalhadores. Então, todos os trabalhadores votam, todos os trabalhadores decidem, todos os trabalhadores vão discutir aquela situação. E aí esse movimento ele é muito forte no final do século XIX, até o início do século XX. Inclusive, o Brasil teve grandes greves no início do século XX baseadas nisso. E qual era a base desse movimento? Era a busca por direitos. E esses direitos deveriam ser dados pelo Estado, interferindo ou, de uma certa forma, colocando um controle sobre o processo econômico. Porque quando você dá direito aos trabalhadores, você está, sim, de uma certa forma, colocando um limite à elite, aos donos do meio de produção. Alguns países vão ter, né, essa organização de legislação, inclusive uma série de outras organizações, e outros países não. Eu citei bastante para vocês a primeira grande crise, que é a crise de 29,
que é a primeira crise do sistema liberal, né, econômico, que é quando você tem a grande quebra dos Estados Unidos, que ele é consequência também dessa não intervenção do governo no Estado, no sistema econômico. E se você não tem intervenção, você não tem fiscalização, você não tem controle, então a elite, os donos de meios de produção, eles tinham total autonomia para fazer os seus negócios, e aí começou a ter uma série também de atitudes ilegais dentro desse meio econômico. E aí você vai ter a grande quebra de 29. Quando eu falo que essa é a primeira grande crise do sistema liberal, e depois, lá para a década de 70, a gente começa a ter um outro sistema que é o neoliberalismo, não é que você tem uma estrutura diferente em termos de organização das questões econômicas, é porque o mundo muda. Se a gente pegar o mundo do século XIX, como é que era organizada a estrutura econômica, como é que eram organizados os estados, como é que eram organizadas as nações, como é que era organizada a estrutura dos trabalhadores, ela é completamente diferente do mundo da década de 60 e 70. Uma das coisas, por exemplo, no século XIX, você vai ter uma empresa familiar, você vai ter a lavanderia, você vai ter uma indústria, mas ela tem território, ela tem dono, ela tem nacionalidade, ela tem uma série de características. Na década de 60 do século XX, você já vai ter o quê? Uma multinacional, que é uma empresa que tem uma sede num lugar, mas vai ter a sua indústria em outro, onde ela tem a mão de obra mais barata e muitas vezes onde não existe uma regulamentação séria sobre os direitos dos trabalhadores. Na década de 90, você já começa a ter as transnacionais, que são empresas que são uma empresa que controla uma série de outras empresas, e essas empresas, elas têm identidades diversas, mas elas são ligadas a um outro conglomerado. E aí elas não têm um dono de um país específico, né? Você tem um conjunto de ações. Você não vai mais dizer que aquela empresa é daquele país. Por quê? Porque tem um grupo acionário que comanda aquela empresa. Então, a partir dessa perspectiva da mudança da estrutura econômica, você também vai ter uma mudança de como organizar isso. E aí o neoliberalismo, ele já vem de uma forma diferente. Ele já vai pregar, por exemplo, que o Estado não pode ter nenhum tipo de empresa, que já é uma característica após a Segunda Guerra Mundial. Muitos estados, nações terem empresas, terem bancos, terem empresas ligadas à área de serviços básicos. Então o neoliberalismo já vai pregar que não se tenha. Você tem uma discussão sobre a questão dos impostos, que é uma discussão muito séria, pagar ou não imposto. E aí os estados eles vão se organizando de acordo com essas mudanças. E você vai ter também uma série de perspectivas diferentes de como organizar, como, por exemplo, você tem na Europa uma intervenção em alguns países bem forte do Estado na economia. E aí esses estados não são neoliberais. Então, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. A gente teve uma quebra do sistema neoliberal em 2008. Por quê? Ela é muito semelhante ao que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, mas a diferença é que você já está falando de empresas que não quebram apenas dentro de um território. Elas quebram, é uma quebradeira que se torna global. E esse processo de quebradeira que se torna global, então, algo que acontece nos Estados Unidos afeta as bolsas de valores do mundo todo. Uma empresa que quebra nos Estados Unidos, na bolsa de valores americana, ela vai quebrar no mundo todo. Então, você tem as consequências de uma crise de um sistema neoliberal, ele é muito maior, porque o sistema liberal ele já está inserido na globalização, ou seja, nesse mundo conectado. Quando a gente fala globalização, parece uma palavra batida, né? Que ela começa a ser falada muito na década de 80, 90, mas a gente não existe praticamente. As fronteiras, elas existem nos mapas e uma série de coisas, mas na prática, em termos econômicos, elas não existem. Nenhum país consegue ficar isolado hoje economicamente. Se ele se isolar economicamente, ele não consegue sequer alimentar a própria população. Entendeu? Aquele governo. Você precisa ter a estrutura econômica ela é global e as relações dos países elas precisam ultrapassar as fronteiras. Então, quando a gente fala alguém contra a globalização, essa pessoa não tem a menor noção do que ela está falando, porque não existe a menor possibilidade de você não estar inserido nisso. A nossa economia, por exemplo, no Brasil, ela depende e muito do processo de exportação para a China, processo de exportação para a Europa, processo de exportação dos Estados Unidos, como a gente também
traz muita coisa dos outros países. Nós temos muitas empresas que elas são de outros países e que criam empregos aqui. Então, essa visão de antiglobalização é uma visão bem equivocada, tá? Em termos até financeiros. Voltando a questões econômicas aqui. Então, você vai ter países que vão seguir esse neoliberalismo ferrenho e outros que não. Outros que vão seguir a nova social-democracia, que eu já apresentei para vocês, que é algo que surge depois da década de 40. Então, essa questão, nem todo país que segue essa questão do liberalismo, ele vai seguir plenamente isso. Até os países que mais têm essa relação, por exemplo, como os Estados Unidos, vai ter uma empresa estatal, porque uma das características do neoliberalismo é que não pode ter o governo não pode ter nenhum tipo de empresa. E os Estados Unidos têm a NASA, que é uma empresa estatal, que é uma empresa do governo americano. Então a gente tem que tomar cuidado também para não ver isso tanto como um ferro e fogo, tá? Isso não é uma visão, você não pode ficar tão preso muitas vezes à explicação teórica e não analisar o cenário. Gente, qualquer dúvida, entrar em contato por e-mail. Na próxima aula a gente vai entrar em matéria nova, tá? A gente vai começar a discutir questões referentes à cultura, etnia, conceitos, desconstruir conceitos como conceitos de raça, tá bom? Até o final da semana eu tô mandando para vocês as notas das evolutivas do trabalho de vocês. Beijos!